Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja entre nós. O evangelho de hoje é o capítulo 34, com o título Não Basta Ver, do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo começa com um trecho do evangelho de Lucas, especificamente o capítulo 18, versículo 43. E logo viu e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas escreveu o terceiro evangelho e os Atos dos Apóstolos. Ele era médico e um seguidor e grande colaborador de Paulo, com quem teve o primeiro contato na igreja de Antioquia. Conforme descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, foi Lucas que propôs a Paulo e Barnabé a denominação de cristãos aos seguidores dos ensinamentos de Jesus. Sugestão acatada com alegria e que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. A passagem utilizada por Emmanuel, do Evangelho de Lucas, consta do capítulo 18 e está entre os versículos 35 e 43, e relata a passagem que Jesus cura um cego em Jericó. Esse relato também consta do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, e de Mateus, no capítulo 20, versículo 29 a 34. O cego de Jericó. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no que Jesus, o Nazareno, estava passando. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que o trouxesse. Quando chegou perto, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. E Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus, e vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. Os relatos feitos por Lucas e Marcos sobre essa passagem são praticamente iguais e detalhados, tendo por diferença apenas o fato de que Lucas menciona que o fato ocorreu próximo a Jericó, e Marcos relata que ele ocorreu na saída de Jericó. Contradição apenas aparente, pois, na verdade, os historiadores indicam que a passagem ocorreu na saída da velha Jericó, pois havia sido construída pelos romanos uma nova cidade, que recebeu o nome de Jericó também, localizada mais ao sul da antiga e no caminho em direção a Jerusalém. E é a essa nova cidade que se refere Lucas em seu evangelho. Esse trecho do evangelho de Lucas é riquíssimo em significado sobre os ensinamentos de Jesus. E, por esse motivo, muito admirado e citado pelos estudiosos do evangelho. Jesus estava indo a Jerusalém para a Páscoa, quando passou por Jericó. Nessa época era comum os peregrinos viajarem em grupos, e Jesus, durante a caminhada, seguia ensinando seus discípulos e aqueles que se juntavam a eles. A primeira simbologia apresentada na cura do cego de Jericó diz respeito ao sentido da caminhada que executava. Jericó era considerada uma cidade materialista e Jerusalém, onde estava o templo, era considerada uma cidade espiritual. Jericó estava posicionada topograficamente em uma cota mais baixa que Jerusalém. Então, a jornada de Jericó para Jerusalém simbolizava a saída da vida focada no materialismo em direção à elevação espiritual. Lembremos que o cego, ele era chamado Bartimeu, estava parado, sentado à beira do caminho, mas na saída de Jericó. Simbolicamente, estava posicionado para sair da vida material em direção à vida espiritual. Ele estava no ponto inicial da caminhada para deixar a sua situação atual. Bartimeu estava procurando novos valores, mas ainda imobilizado e sem forças ou vontade para se levantar e prosseguir. Era cego e pedinte. Somado a isto, Bartimeu, não era esse o nome dele, Bartimeu significa o filho de Timeu,
era uma pessoa sem identidade. Não ser chamado pelo seu nome e ser conhecido apenas pela sua deficiência física e situação social trazia ao seu coração tristeza e angústia. Era uma situação difícil, muito difícil, e de sofrimento, mas, por outro lado, estável. Ter medo de dar esse passo inicial, sabendo que não vai poder voltar para trás, não é algo condenável, e superar isto é um ato de muita coragem. Recordando o tema estudado na semana passada, a cegueira espiritual é aquela que envolve o coração e a mente e imobiliza as nossas ações. Mas o relato de Marcos e Lucas indicam que Bartimeu estava procurando novos valores, o que também é uma evidência de que ele já possuía uma visão espiritual, a qual o conduziu a se posicionar para dar esse passo inicial. Lembrando que toda jornada, por mais longa que seja, começa no ponto onde estamos, com o primeiro passo, não é mesmo? Sem ele, não chegaremos a lugar nenhum. Todos os passos são importantes, mas o inicial tem um valor simbólico enorme, e aí está Bartimeu, no passo inicial. A sequência das ações de Bartimeu nos confirmam essa conscientização interna. Ao ser avisado que Jesus e seus discípulos estavam passando por ali, naquele momento, Bartimeu decidiu agir. Começou a gritar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Seu grito revela algo que ninguém podia ver. Para ele, não era apenas um curandeiro passando por ali, mas era Jesus, o filho de Davi. No Evangelho de Lucas, é a primeira vez que alguém usa esse título para se referir a Jesus como sendo o Messias enviado de Deus. Bartimeu teve coragem não apenas por gritar no meio da multidão, que o mandava se calar, mas também por reconhecer algo que pouquíssimos reconheciam. Ele, sendo cego, viu uma realidade que os outros não viam. Viu com o seu coração, com a fé que isso movimentava. E Jesus escutou Bartimeu e parou a caminhada. Podemos imaginar que foi o grito de Bartimeu que atraiu a atenção de Jesus. Arrisco a dizer que certamente foi a conexão espiritual de Bartimeu com Jesus, a afinidade da sua vibração e do seu pensamento. Lembremos que em todas as nossas reuniões somos demandados a nos concentrar, a procurar uma conexão em pensamento com a espiritualidade superior, com Francisco de Assis, com Maria, nossa mãe espiritual, e com o nosso Mestre Jesus. Isso não é um ritual. Não são apenas palavras, é uma procura de afinidade e sintonia. E foi o que Bartimeu conseguiu, não com suas palavras, mas com a sua fé, com os seus sentimentos, com a sua visão espiritual e sua disposição de agir. E para Jesus, era sempre mais importante agir do que falar. Bem-aventurados os que não viram e creram, como disse João no seu Evangelho. Como esclarecido na questão 484 do Livro dos Espíritos, os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. E esta não é uma comunicação verbal. Jesus solicitou aos que acompanhavam que chamassem a Bartimeu. Ele não se direcionou diretamente a Bartimeu. E foram até ele e falaram: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Apesar de não mencionado no Evangelho de Lucas, mas foi ressaltado em Marcos, que ao ser convidado pelo mestre, Bartimeu lançou fora sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E foi essa uma decisão própria de Bartimeu. Ele teve que agir e se movimentar em direção a Jesus. O convite chegou, mas a ação cabia a ele. E esta passagem simboliza a decisão de Bartimeu de deixar o homem velho para trás, deixar para trás a capa que o caracteriza como pedinte e muito preciosa nessa vida anterior. É necessário que, nesse movimento de ação, abandonemos nossas capas, nos reconhecer como somos, com as nossas imperfeições, com as imperfeições que temos, sem que isso nos impeça de caminhar e nos paralise. Lembram das lições de Emmanuel neste ano? Sejamos indulgentes e caridosos com nós mesmos,
para que não fiquemos paralisados também pelas nossas imperfeições. Pelo contrário, tomando-as como um estímulo extra para nos movimentar adiante e mudar o que for necessário. Jesus esperava uma ação e Bartimeu agiu. A princípio parece uma ação simples, mas vamos colocar em sequência de novo. Bartimeu tomou a decisão do fundo de sua alma para mudar a direção que tinha dado a sua vida até aquele momento. Acendeu a sua luz e viu. Em sintonia e afinidade com Jesus, Bartimeu gritou. Essa era a ação que estava ao alcance dele, e ele o fez. Não deixou nenhuma interferência externa mudar a sua disposição. Venceu a sua própria resistência à mudança, levantou-se e foi em direção a Jesus, atendendo ao seu chamado e assim abandonando a sua vida anterior. Diante de tamanha determinação, chegando próximos a Jesus, o mestre perguntou: que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus amorosamente deixa que Bartimeu se coloque na posição em que está e que ele defina o que precisa naquele momento. Pois recebemos aquilo com que podemos lidar, que está no alcance da nossa compreensão. Ele não poderia dar uma melhor resposta. Senhor, que eu vejo. Não foi um pedido para atender a um desejo, mas que o mestre lhe permitisse ver o que era necessário para a continuidade da sua vida e que o permitisse, daquele ponto para frente, agir em alinhamento com a vontade de Jesus. E Jesus responde: vê de novo, tua fé te salvou. E porque foi mais do que uma cura da visão física. Naquele instante, de imediato, além de enxergar, ele glorifica a Deus e passa a caminhar junto de Jesus. Diante de exemplo tão completo de elevação espiritual, partindo de um espírito simples como nós, e provavelmente por isso nos toque tanto, Emmanuel afirma que a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Pois, como relatado, ele procurou primeiramente ao Mestre diante da multidão, e recebida a cura, acompanha Jesus glorificando a Deus, e desse ponto em diante avança pelo caminho indicado. Observem que Emmanuel se refere a discípulos, capítulo 7 do livro que estudamos, lembram? Eu não lembrava e fui revisar. Emmanuel se dirige àqueles que já foram convocados para auxiliar na convocação do planeta, na transformação do planeta. Porém, ressalta em seguida, a maioria de nós, discípulos já, ainda não mostra a mesma determinação de Bartimeu. Queremos a elevação espiritual, mas estamos esperando que ela chegue até nós, sem o esforço necessário, sem irmos paulatinamente nos livrando de nossas capas, que são várias. Como afirma Emmanuel, raros de nós seguem um caminho reto nessa transformação, a partir do momento que vislumbram essa possibilidade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos é perguntado se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E a resposta é sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentro de vós fazem esforços. E como bem lembraram meus companheiros de estudo, nunca tivemos tantos recursos disponíveis como temos hoje em dia para nos posicionarmos na saída de Jericó. Aquela posição de darmos o primeiro passo e seguir, avançar com prudência, como bem frisou a Yumi na semana passada, identificar os caminhos a serem seguidos, fazer brilhar a nossa luz e ver de fato. Nas nossas reuniões, o conhecimento espiritual chega e nos toca. Mas é comum, como diz Emmanuel, não conseguimos manter no dia a dia uma vigilância permanente em adotar na prática tudo o que nos é apresentado. Acabamos nos desligando e sentamos novamente à beira do caminho. Temos que começar a ficar atentos para levar para a nossa vida do dia a dia esses ensinamentos. Pois, da mesma forma como ocorreu para Bartimeu, sabemos que, em contrapartida, a multidão que nos tenta impedir também ampliou a sua capacidade de fazer isso. Mas já temos os talentos que são próprios ao estado evolutivo em que estamos
para ir superando os obstáculos que se interpõem um de cada vez. Emmanuel conhece as nossas dificuldades, sabe que a nossa luz ainda está ligada no pisca-pisca, né? Que tropeçamos com frequência na mesma pedra, afundamos o pé na mesma poça com frequência, e vivemos transitando entre a cegueira espiritual e a enxergar com a claridade da luz que já alcançamos. E por isso frisa que a Terra ainda está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Nosso caminho não é reto, é tortuoso, mas que trabalhemos para que seja sempre em frente. Lembremos que Deus não nos passa exercício de equação de segundo grau, apesar das suas várias parábolas, né? O Evangelho de Lucas é rico nelas, quando ainda estamos no ensino básico e acabamos de aprender a operação de soma e subtração. Nós vamos ter não vamos ter a mesma oportunidade de Bartimeu de conseguir uma conversa presencial com o mestre. Mas, como eu escutei outro dia, viemos para cá equipados com Wi-Fi. Só precisamos conectar com o servidor certo, configurar o nosso Wi-Fi para isso. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. A prece, feita com sentimento, liga a criatura com o Criador. Como nos demonstrou Bartimeu, pedir é um ato de humildade, de nos apresentar ao Criador, e mesmo que ele saiba já o que a gente precisa, expor a ele o que, no nosso entender, necessitamos. A questão 910 do Livro dos Espíritos diz assim: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, vamos, por meio da oração, pedir a Deus que nos ilumine, para que tenhamos consciência do que necessitamos, que tenhamos consciência das nossas próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres. Vamos pedir orientação para movimentar os talentos, né, de nossas almas, para desligar o pisca-pisca e manter o caminho permanentemente iluminado pela luz baixa, certamente, mas que ainda não permite, de fato, iluminar além de alguns passos adiante, mas de passo em passo iremos avançando na jornada, sem estacionar na preguiça, no conforto de ter achado uma posição parcial que nos pareça suficiente, mas ainda longe do destino final. Pois é tendo consciência de que necessitamos e pedindo que precisamos, que não seremos somente beneficiários, como menciona Emmanuel. Recebendo o favor e agradecendo, vendo a luz e seguindo-a, seremos redimidos. Portanto, como diz Emmanuel, não basta ver. Os recursos do alto nos são disponibilizados. Os benfeitores nos amparam. Mas, como no exemplo de Bartimeu, quem dá os passos adiante somos nós. São nossas ações que, de fato, expõem a luz que brilha em nosso coração e, sem esforço, não é possível avançar e progredir. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante, seguindo suas pegadas. Como exemplificou Bartimeu, ninguém progride sem renovar-se. Graças a Deus.